Saudações amigas para todos vós. Eu sou Lucinda Ferreira, novamente convosco, e hoje trago-vos novidades que certamente vos vão agradar. Obrigada pela vossa atenção e vamos a isto. Olá, queridos amigos. É assim, neste isolamento em que tenho estado, já vai quase em 4 meses, tem havido a oportunidade de repensar muitas coisas, de analisar melhor outras, de inclusivamente ver o que é que é preciso mudar e essas coisas todas. E às vezes ponho-me assim pergunto-me a mim mesma, porquê que eu quero fazer isto? Porquê que fazer estas coisas, por exemplo, fazer vídeos, porquê que isto me dá prazer? E não só faço essa pergunta a mim mesma, como às vezes assim, porquê que às vezes tenho uns ataques de me sentir só? Ou então, o que é que o que é que eu desejo, porquê é que eu desejo que os outros me aceitem, que gostem de mim e tudo mais? E pergunto-me se isso já me faz impressão ou se já me é indiferente. Porque na realidade às vezes há um vazio tão grande dentro de nós que nós corremos e saltamos para ajudar os outros, para agradar às pessoas. Sobretudo ajudar os outros às vezes até é prejudicial, porque eles têm a sua caminhada para evoluir e quando eu tiro as pedras todas do caminho, a pessoa não está no seu caminho de vida. E isso, muitas vezes as pessoas ajudam os outros para se sentirem confortáveis, não é pela necessidade que o outro tem. E isso é outra conversa. Bom, mas hoje o que eu queria dizer é esta sensação de vazio em nós. O que é que significa e como é que eu posso resolver isso e como é que isso se faz? Então, essa sensação de vazio e de solidão e de necessidade de sermos reconhecidos e de ajudar os outros tem um nome. Essa falta de autoestima, ninguém, senão nós próprios, podemos resolver esse problema e remediá-lo dentro de nós. Porque não é o que eu faço, não é o que os outros dizem, não é a aceitação que eu possa ter que fortalece a minha autoestima. A minha autoestima portanto, não vem do fazer, não vem do ter, não vem da aceitação do outro, mas vem de uma coisa muito profunda que é o ser. E, portanto, isso só se consegue depois de um diálogo interior bastante cuidado. Porque assim, nós só evoluímos. E é interessante notar que, felizmente, muitas jovens já têm uma espiritualidade e um autoconhecimento muito interessante e muito alargado. Mas, de uma maneira geral, nós vamos entendendo estas coisas com tudo aquilo que nos acontece na vida e com aquela necessidade, aquela chamada de atenção, porque também se diz que nós temos um ímã dentro do nosso ser, que esse ímã atrai tudo aquilo que nós temos cá dentro e não resolvemos. Por exemplo, uma pessoa atrai violência porque a pessoa é violenta para si própria. Uma pessoa atrai, sei lá o quê. Aquilo que ela vai atrair é aquilo que ela faz a si mesma. Portanto, isso tem que ser resolvido primeiro dentro de si própria, para depois, para depois isso deixar de acontecer nas nossas vidas. Isto é difícil de entender. E outra coisa que também as pessoas têm alguma dificuldade, e eu própria também tive, é assim, nós atraímos aquilo que precisamos para evoluir. Isto é, quando nós confiamos em Deus, e eu já disse várias vezes que quando faço estes vídeos,
eles não têm apenas a ver com posturas religiosas e espirituais, mas isto também tem a ver com o funcionamento da nossa alma e o nosso desejo de acertarmos para sermos mais felizes. E quando eu faço estes vídeos, eu partilho com os outros aquilo que eu vou vivendo. Portanto, é um pouco isso. Mas só com o tempo e quando sofremos e quando as coisas batem na nossa porta é que nós temos depois necessidade de perceber como é que funciona a vida, porque isso normalmente ninguém nos ensina. É só à medida, nós só aprendemos pelo amor e pela dor. Ora, então, é assim, se eu acredito em Deus e lhe entrego a minha vida toda, então eu tenho que perceber que quando as coisas me correm bem, eu digo ao Pai do Céu, obrigada, estou muito contente, é um empurrãozinho para eu fazer cada vez melhor. Se elas me correm menos bem, eu disse, alto, o que é que eu tenho que aprender? Qual é a lição que eu tenho que tirar daqui? O que é que eu tenho que aprender com isto? E é assim, se tenho uma dificuldade e não a resolvo e não a enfrento, vai acontecer que aquela dificuldade se vem a repetir muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes na nossa vida, até nós a enfrentarmos e não fugirmos mais dela. Porque muitas vezes acontece também, as pessoas andam a ajudar os outros, andam a ajudar os outros, andam a ajudar para fugir de si próprios. Porque esta coisa de enfrentarmos a nós mesmos é muito difícil. Mas é necessário, é o mais importante. Nós nascemos sozinhos, morremos sozinhos e pelo meio Deus vai-nos emprestando umas pessoas e isso tudo e ninguém se cruza por acaso e uns dão-nos mais, outros vêm receber de nós. Mas o que é importante saber é que tudo se resolve dentro de nós. Portanto, o reforço da autoestima é sempre de dentro para fora e nunca é de fora para dentro. Lá está, nem é o fazer, nem é o ter, mas é o ser. E o ser é de dentro para fora. Então, nessa situação, temos que ver, ir dentro do nosso peito e perceber o que é que lá está a atrapalhar, enfrentar, arrumar isso, ir para a frente e nessa pacificação que a própria pessoa vai conseguindo à medida que ora, que reza a Deus, no secreto do seu quarto, porque é aí que ele fala para nós no silêncio, lê obras que a possam ajudar a descobrir, porque assim, o nosso cérebro consciente, o límbico e o reptiliano, mas o que está no baú e no sótão é que atrapalha tudo, porque a partir do momento em que nós temos consciência das nossas dificuldades, aí temos que trabalhar e temos que evoluir. Porque é como dizia Einstein, se você continuar a fazer sempre as mesmas coisas para ter resultados diferentes, você não é inteligente. Então, a partir do momento em que se torna consciente aquela realidade, então vou trabalhar nela. Por exemplo, uma criança que é muito carente afetivamente desde a mais tenra idade, é bem natural que ela depois, mais velha, crie dependências afetivas e ao mesmo tempo esteja sempre como um vidrinho a cobrar dos outros, como se eles tivessem culpa da sua falta de amor e ela tenha que ser muito amada à força. Ora, o que Jesus diz, nós não nascemos para ser amados aqui neste plano, porque Deus ama-nos infinitamente, mesmo antes de nascermos e por toda a eternidade. Mas relativamente às pessoas, não é assim. Nós não podemos cobrar nada dos outros, porque ninguém é perfeito, nós também não somos, temos os nossos defeitos, certamente também magoamos os outros e não queríamos fazê-lo. E, portanto, temos que ter uma certa flexibilidade, tanto para nós próprios como para os outros. Por exemplo, esse perfeccionismo também tem que desaparecer. Nós entregamos a nossa vida, fazemos o nosso melhor, tudo o melhor que podemos. O resto entregamos, está entregue, está muito bem entregue.
Agora, tudo aquilo que vem, como já disse, se é bom, incentiva-nos a fazer melhor, e se é menos bom, é para aprendermos a lição e caminharmos, limparmos e andarmos para a frente. Porque se não limpamos e fugimos, aquilo repete-se infinitamente e cada vez mais pesado para nós percebermos que é para resolver o assunto. Aquelas pessoas que acreditam na reencarnação dizem que trazem de trás os karmas e aquelas situações para resolver. De qualquer maneira, o que temos que perceber é que quando compreendemos que ser carente efetivamente em criança vai criar dependências afetivas dos outros e vai criar uma grande exigência para com eles, ao descobrirmos isto, já sabemos que temos que ser mais flexíveis, temos que ser menos perfeccionistas para nós e para os outros, e temos que entender que isso não é para cobrar. E assim sendo, tudo se modifica. E a história da autoestima é isso mesmo. Quando tu estás em paz com Deus, com os outros e contigo mesmo, já não há mais encrenca, porque há uma pacificação e fazendo o seu melhor, quem faz tudo o que pode, faz tudo o que deve. Portanto, ao fazer o seu melhor, nem tem mais nada para fazer. E só tem aqui a guardar, e nessa relação com o infinito, com o espírito, então tudo muda e nós já não estamos preocupados se agradamos aos outros, se os outros entendem o que nós fazemos. Em todo caso, não queremos magoar ninguém, mas essa coisa de cobrar ao outro já não vai, porque eu sei que só eu tenho o poder para mudar a mim mesma. E isto tudo para dizer que a autoestima é um trabalho pessoal do ser interiormente, todo passado no seu silêncio interior, nesse gostar de si mesmo, encontrar a sua essência e respeitá-la, e não das coisas que vêm de fora, de fazer muito, ou fazer tudo para agradar, ou ser muito considerada. Isso não interessa. Isso não interessa. As pessoas já não estão ligadas a essas coisas. Se nós estivermos bem connosco mesmo, às vezes costumo dizer, se o meu nome estiver escrito no livro da vida, que mais quero eu? A eternidade toda à nossa frente. Embora, claro, nós possamos também ter algumas alegrias neste plano, e isso não está proibido, desde que isso não contrarie os preceitos que Deus nos deu, porque eu, para mim, sinto que nós temos uma liberdade muito limitada. É como se tivéssemos um jardim e dizer, olha, o Éden, andas aqui dentro e aqui ainda tens algum espaço de manobra, mas temos um Criador a quem temos que amar, sobretudo. O amor é que aí é que está. E assim sendo, é mais ou menos esta conversa assim que eu tenho comigo mesma à noite, e hoje já é bastante tarde. E então, olha, fica para os meus amigos, se pudéssemos falar ao vivo era melhor. Assim fica aqui, se quiserem deixar comentários, se quiserem subscrever, se quiserem partilhar, se acharem que vale a pena e que lhes disse alguma coisa, pode ser que também diga às outras pessoas, então partilhem, não é? E eu aguardo os vossos comentários, que subscrevam o canal e que deem o vosso like, porque parece que o YouTube, que é assim, se não temos a aceitação do pessoal que vem ver as nossas coisas, eles não valorizam muito. Mas se por acaso vier ouvir o vídeo, faça isso, está bem? Obrigada e até sempre. Obrigada.